Olá, seja bem-vinda ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Jamine e estou aqui com a minha irmã Geise. Olá, se você chegou neste podcast agora, esse episódio faz parte de uma série chamada O Fruto do Espírito na Maternidade. E o assunto de hoje é a amabilidade. Esta série é inspirada no texto bíblico que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos então começar apresentando a nossa querida convidada do dia. Hoje estamos aqui com a Sil Piragi. Bem-vinda! Obrigada! Seja bem-vinda, Sil! A gente chama de Sil, mas o nome é Silvana, né? Para os conhecidos já é Sil. E a Sil é esposa, mãe, bailarina, professora, empreendedora, tem feito um ministério muito bonito no Instagram para mulheres. E tem sido assim, tem que ter abençoado muitas vidas, né? Tanto no convívio pessoal dela, quanto na internet. Então, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje, Sil. E eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua família, como são os seus dias. Conta um pouquinho aí pra gente. Oi, meninas, obrigada pelo convite. Tenho acompanhado o trabalho de vocês. Eu falei para a Geise e falo aqui também que eu fico encantada com a excelência de vocês, em cada detalhezinho, a maneira como mandaram o tema, sabe? Tudo muito no capricho. E isso é uma das marcas do Evangelho, né? Fazer as coisas, fazer tudo como se fosse para Deus. E vocês fazem isso. Que Deus abençoe demais, demais esse ministério. Amém, obrigada. Amém, obrigada. Eu sou a Sil, né? Como a Geise já falou, meu nome é Silvana, mas todo mundo pode me chamar de Sil. Tenho 35 anos e desde um pouquinho antes da pandemia, Deus me chamou para começar um trabalho mais intencional em relação a mulheres. Me deu um nome para esse projeto, que é Uma Voz. E desde então eu tenho feito essas lives toda segunda, às 7 horas. E tem sido uma descoberta maravilhosa, assim. Né? Muito tempo fiquei ali só trabalhando como professora, diretora de escola. E não imaginava, né, que ia chegar essa pandemia. Mas Deus já estava preparando meu coração, digamos assim, para voltar mais para casa, né? Já antes da pandemia. E desde então eu tenho feito esse caminho de volta, de estar mais presente em casa, mais presente com o meu marido no ministério. E eu tenho colhido já frutos, estou muito feliz. Conhecer vocês é um desses frutos, né? Então, Legal. obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje, Sil. Então vamos começar a entrar no tema do dia, que é amabilidade, Sil. O que é amabilidade? Como Deus é o nosso exemplo de amabilidade? Amabilidade, acho até eu gravei um videozinho esses dias com a minha filha falando o fruto do espírito, né? Uma fofura, eu vi. Uma fofura, né? E aí foi justamente para esse vídeo que eu fui ver essas diferentes traduções, né? Que às vezes você vê amabilidade, às vezes você vê benignidade. E aí às vezes fica um pouco parecido amabilidade e bondade. Então eu tinha ido estudar para ver qual dessas palavras eu ia colocar no vídeo. Eu deixei amabilidade porque ela falava errado e eu gostava isso. Muito fofo. Ela falando tortinho, assim, né? Mas basicamente, a amabilidade é como se fosse uma qualidade da bondade. Não sei se fica claro, é como se fosse uma bondade doce, uma bondade gentil, né? Então, tem um autor que eu li que achei lindo, o Barclay, que ele explica exatamente isso. Ele fala assim: a bondade ela pode brigar às vezes, né? Ela pode repreender, ela pode dar advertências. Assim como Jesus quando chega no templo e não é doce a maneira como ele está corrigindo, mas tem uma origem de bondade naquilo, né? Sim. Agora, a amabilidade já é a maneira como ele trata a mulher samaritana, por exemplo, né? Então, a amabilidade ela é uma qualidade, ela não pode brigar. Ela é essencialmente doce, gentil, né?
Então, eu vejo assim, como é que Deus pode ser o nosso exemplo de amabilidade? É olhando para Jesus, né? Muitas vezes a gente fala, a gente tem essa imagem de que Deus é um Deus tão distante, poderoso, brabo às vezes, né? Porque tem texto da palavra de Deus que você fala, nossa, Deus estava brabo mesmo. E parece que Deus só julga, né? Às vezes a gente não tem dificuldade de enxergar Deus como um Deus carinhoso, um Deus gentil. É só a gente olhar para Jesus. Quando a gente sente essa dificuldade, olha para Jesus. Porque o próprio Jesus fala isso, né? Lá no Evangelho de João, ele fala: se vocês não me conhecerem, vocês não têm como conhecer o meu Pai. Então, eles são um só. Então, a gente olha para Jesus. Jesus era gentil, doce, amável, né? Então, essas características também fazem parte do nosso Deus, né? Então, eu vejo isso, é essa doçura e gentileza, né? Que é mais uma Sim. qualidade da bondade. Não sei se Sim, ficou muito claro. legal. Eu achei bem legal porque no inglês, né, a palavra nesse versículo é kindness, né, que é justamente a gente falaria gentileza numa tradução mais contemporânea, né? E cai exatamente nessa definição que você trouxe pra gente. Achei isso muito legal. Que Eu legal. também encontrei lugares que falam assim que a amabilidade é o amor em ação, né? Legal. E como a gente já falou do amor, né, no nosso primeiro episódio dessa série, a gente falou bem assim, de formas bem profundas, assim, do sentido do amor, né? E a amabilidade agora a gente fala como que isso se expressa na prática, né? Em ações, no nosso Sim. dia a dia. É como a amabilidade, ela tem que ser dirigida para os outros, né? Ela Sim. tem que ser nessa prática de demonstrar alguma ação em favor do outro, né? Uhum. E daí, Sil, quando a gente pensa assim nessa coisa de ser gentil, né, de ser uma pessoa querida, né, digamos assim, né, a gente conhece muitas pessoas queridas e gentis, mas tem uma diferença, né, entre ser uma pessoa amável, né, ter a amabilidade que a Bíblia nos chama a apresentar, e sermos essa pessoa querida aos olhos do mundo, né? Que tem gente que a gente fala assim, nossa, a pessoa é tão do bem que só falta se converter, né? A gente fala às vezes dessas As coisas, né? meninas que começam a namorar um menino não crente já. Isso. Exatamente. Ele só não é É, crente. Poxa vida, né? só falta isso. Exato, porque existe uma diferença entre essa amabilidade que a Bíblia nos chama, né, que Jesus ensina pra gente, e ser querido, né, ser querido e gentil aos olhos do mundo. Qual que é essa diferença? É que a amabilidade da Bíblia, né? Ela é uma ação do Espírito. Uhum, Ela não pode ser conquistada por algo teu, pela tua força humana, pela tua sensibilidade, né? Tanto que a gente está uhum, falando aí de virtudes, né? Que uhum, entram na nossa vida pelo Espírito Santo. Ou seja, uma sim, pessoa que não tem o Espírito, ela pode ter certas qualidades, adjetivos, mas não é o fruto do Espírito. sim. Então eu vejo que é algo espiritual, digamos assim, né? Pessoas que não conhecem Uhum, a Jesus, de repente vão chamar isso de algo místico, né? Eles vão ir para esse lado, uhum, mas eu vejo que é isso, ela é uma experiência uhum, sobrenatural, né? A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo começa a viver em mim, eu preciso alimentar ele também. Eu vejo uhum, muitas pessoas às vezes começam a caminhar com Jesus e elas acreditam, né, assim, eu só devo orar e ler a Bíblia, como se isso partisse de mim. Elas se esquecem dessa terceira pessoa da Trindade que é tão importante, que é o sim. Espírito Santo. Ele vai te ensinar a orar, ele vai te revelar o que a Bíblia diz, Uhum. e ele é quem vai gerar em você essas virtudes, né? Então, Uhum, talvez a principal diferença seja essa. As pessoas podem até ser gentis e serem queridas, mas essa experiência espiritual é algo que acontece somente na caminhada com Jesus, né? Na uhum. conversão, nessa entrega da tua vida mesmo, né? É verdade. E achar a plenitude nisso, né? Isso. No Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente vê assim, até na maternidade mesmo, né? Aquela mãe que, nossa, que mãe gentil, que mãe boazinha, mas por dentro ela tá amargurada porque ela se Uhum. sacrifica, né?
E quando a gente tem a amabilidade pelo Espírito Santo, a gente se sente alegre e pleno em se doar pelos outros, né? É isso, E eu acho que talvez seja isso, Geise, a principal diferença. A uhum, amabilidade que vem do espírito, ela não é egoísta, em nenhum momento ela é focada no eu. uhum, E hoje a sim, gente vive num mundo em que se grita o tempo todo em que você tem que ser amável com você mesma. Então, às vezes, você é amável com o outro porque você quer se sentir bem. É. Você não tá sim, pensando no outro. Na verdade, acaba sendo uma amabilidade, uma gentileza egoísta. Você tá fazendo uhum, aquilo para ter algo em troca, né? E sim, Jesus não era É assim. o ego, né? uhum, Ah, uhum, é O o ego ego. quer A ser gente alimentado, né? Então, Exatamente. Então, uhum, assim, até é muito alimentado isso hoje, né? A gente vê a questão que eles falam da sororidade, né? Existem uhum, pense vários em você sim, movimentos, primeiro, né? Uhum. isso, em que, assim, nossa, como eu sou boazinha, mas na verdade eu tô querendo conquistar algo pra mim. Não é que eu sou boazinha, eu uhum, não tô me preocupando com o outro, eu tô usando o uhum. outro pra eu me sentir um pouquinho melhor. Isso, e nisso que você falou da sororidade, é o contrário muitas vezes, né? Porque essa sororidade vai gerando um monte de panelinha que exclui outros grupos, né? Sim. Porque as mulheres, né, criam aí, ai, vamos apoiar umas às outras, né? Aquela coisa Uhum. das mães amigas, tem no mundo materno muito disso, né? Sororidade, Muito. apoiar, não julgar, mas na verdade vão se criando várias panelinhas, né? De times de mães, digamos assim, né? E Sim. acaba que a gente falou já muito sobre isso lá no Instagram e também em outros episódios sobre as guerras maternas, né? Que acaba que gera uma competição aí entre as mães, né? E começa como algo muito bonito, né? De vamos nos apoiar, dividir, compartilhar, mas não existe essa abertura toda para compartilhar, né? Sim, Sim. sem que a gente, no meio cristão, deveria haver, né? E isso é uma das coisas que nós tentamos fazer aqui no Mães pela Uhum. Graça, né? Criar um espaço onde todas as mães, né? Não haja time, mas todas as mães possam ser aceitas né, com suas escolhas e tudo Sim. mais, né? Mas realmente é isso que você falou da sororidade que deu um clique na minha cabeça, porque faz muito sentido mesmo. E Sil, Aham. quais são, na Hum. sua opinião, algumas fases, momentos da nossa vivência como mães em que é mais desafiador ser amável? Nossa, desde o momento que você sabe que você tá grávida, você precisa. O seu corpo não é mais seu, os seus gostos Sim. não são mais seus, Boa, nada mais é seu, né? boa. Então, eu acho que tem uma coisa que o filho te ensina é a não ser egoísta. Eu acho que quanto mais você luta por isso, mais você sofre, mais você se frustra, Sim. né? Eu acho que as mulheres elas querem é, manter a sua independência e É, lutam, mas o se entregar também te traz felicidade, sim. né? O se entregar para o Uhum. outro também vai te trazer plenitude. Servir, Não né? é só a independência. É que as pessoas têm essa imagem ruim do serviço. Uhum. Eu sou uma pessoa menos importante se a minha função é servir o outro, Uhum. né? Então a Uhum. gente vai ver no próprio mercado de trabalho, os que ganham menos são as pessoas que têm um tipo de serviço de cuidado, né? As Uhum. enfermeiras, o pessoal que trabalha no asilo, eles não têm, nunca vão ter o mesmo valor que um diretor de uma empresa que faz o negócio vender, porque na Uhum. nossa sociedade o cuidado ele é visto sempre como algo de menor valia, Uhum. né? Então Uhum. eu vejo que as mães sofrem por causa disso. O mundo fica falando que você ficar na tua casa cuidando, se doando, você está perdendo. Uhum. Mas Uhum. quando você abaixa a guarda, quando você se entrega nesse processo, né? Você vai ganhar muito mais. Então, acho que vai ser uma luta que você sempre vai acabar perdendo. Você não tentar ser amável, né, com a maternidade. Ela vai chegar, você vai ter que testar sua amabilidade já desde o início, né, quando você tá lá no pós-parto, né? Eu lembro assim quando eu tive o Beni, o primeiro que assusta mais, eu acho, né, que você vê aquela mudança no teu corpo não é mais teu corpo, você não é Sim. mais você, tal. E daí a gente começa a ficar até com uma raiva do homem, né? Tipo, puxa, eu que tô aqui sofrendo, né? A cicatriz tá em Uhum. mim, o leite tá em mim, Uhum. a criança Sim. se acalma comigo. E já desde esse início, a gente precisa começar a treinar a gentileza, não sair dando patada, né? Não sair, você não me Uhum. entende e tal. Então eu Sim. lembro de momentos em que eu respirei fundo, falei, não, eu
preciso ser gentil. Eu continuo sendo assim, o crente, filha de Deus, quando virei mãe. Né? A maternidade não pode me dar uma licença para ser grossa, para ser estressada, né? Eu Sim. tenho que continuar, o fruto do espírito continua em mim, né? Eu grávida, Uhum. eu com filho, eu sem filhos, né? Então eu vejo que esse desafio da maternidade desde o início, né? Sim. Uhum. Jesus fala justamente ao contrário na Bíblia, né? Para os discípulos, né? Maior entre vocês é aquele que serve, né? É a lógica do reino, né? Os últimos serão os primeiros. Até tem um livro do Charles Swindoll que eu gosto muito, que é Firme Seus Valores. Ele vai falar sobre alguns valores fundamentais que você, como cristão, precisa praticar, né? Uhum. E daí ele conta isso, ele conta de uma viagem que ele fez com o filho, ele pastor já há anos, né? E eles iam, sei lá, fazer um passeio de caiaque, eu acho. E ele falou que ele lembra, tipo, ali na fila, assim, bom, vai ter preferencial aqui pra mim, né? E tal. E ele por dentro, tal, já se colocou na fila que andava mais rápido. Aí chegou na hora de escolher os caiaques, ele, ai, aquele tá meio velhinho, hein? Não, aquele deixa que o outro pega, deixa eu pegar aqui o mais novo, tal. Aí daqui a pouco o que dirigia lá o caiaque, então, deixa eu pegar o melhor, que aquele e daí diz que ele, naquela hora, Deus começou a falar com ele: Meu Deus, você só tá pensando em você desde que você chegou aqui, Isso. né? Numa coisinha assim tão simples, Isso. você não consegue esperar na fila, você não consegue pegar o caiaque um pouquinho mais detonadinho, você tá querendo o melhor o tempo todo para você, né? Uhum. Então, é a lógica do reino, o mundo não compreende, né? Mas a Uhum. gente que crê em Jesus precisa acreditar que esse é o melhor caminho. E porque é verdade, né? A Sim. gente que vive isso, a gente sabe. A gente é mais Uhum. Sim. abençoado quando a gente serve. Isso que você falou, que vocês estão falando, né, sobre. Você falou ali de ser desde que engravida, né? Que a gente começa a sentir o desafio, né? E o corpo muda, a gente tem oscilações hormonais, os enjoos, né? Muitas de nós passamos por isso. E teve uma fase da minha vida, assim, na primeira e na segunda gravidez, na segunda acho que um pouco mais, que eu virei piada no meu trabalho. Ah, eu lembro. Porque, as pessoas falavam assim, gente, eu adoro a Jay grávida, porque ela fica muito engraçada, ela dá umas respostas atravessadas, muito engraçada, né? E, assim, os meus amigos ficavam falando, nossa, que engraçado, gente, eu amo a Jay grávida, né? E todo mundo dava risada, né, na sala dos professores, e eu na verdade, aquilo começou a me incomodar, assim, sabe? Eu falava assim, não, mas espera, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu estar grávida não é desculpa para dar patada nas pessoas, não é desculpa para eu deixar de ser amável, né? Para eu me tornar mais egoísta. E muitas de nós usamos, né? Nessa fase eu estava usando essa desculpa até o Senhor me exortar em amor, né? E me trazer de volta. E muitas de nós usam essas desculpas, né? Eu tô com sono, não preciso ser amável Nossa. hoje, eu não dormi essa noite, né? Né, na maternidade, sono é um dos tópicos aí, né? Que O nos meu, o tira meu a paz. apelido era grave pregue. Era o meu apelido, porque era de grave e preguiçosa. Eu só queria dormir. Era terrível o Ai, sono que eu sentia. sono é Mas fogo. isso aí não tem jeito, gente. Dá muito É, sono. dá. Dá Ah, muito gente, dá mesmo. sono. Isso não é frescura, É não. verdade. Não é, Não é não. frescura. Tem que dormir mesmo. E lá nessa época, o Senhor num devocional que eu tava fazendo, eu tava orando assim sobre isso, falando, ai Deus, me perdoa, né? Me ajuda, né? E ele me lembrou do texto que tá lá em Colossenses 3:12, aquele texto que fala, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Né? E eu escrevi isso na primeira gravidez, eu escrevi isso num quadrinho que eu tenho na geladeira e nunca mais apaguei, tá lá até hoje, Ai, que legal. né? E isso é algo que eu sempre leio. Uma coisa que eu gosto, uma palavra-chave que eu gosto nesse versículo é revistam-se, né? Porque não é algo que eu posso tirar daqui de dentro de mim. Eu preciso pegar de fora, né? Eu preciso me Verdade. revestir. E eu muitas vezes conscientemente faço esse exercício de me vestir de manhã com isso, sabe? Eu sou filha do Senhor, né? Eu sou parte do povo escolhido de Deus. Portanto, eu preciso me revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência diariamente, mesmo se eu não dormir à noite, mesmo se eu tô de TPM, mesmo se eu tô enjoada na gravidez, mesmo se meu marido não ajudou, não interessa, né? Verdade. Meu chamado como filha de Deus é de ser amável, mesmo quando é desafiador, né?
Verdade, verdade. A gente não pode usar a gravidez como desculpa, né? Pra Uhum. tudo. É bem isso. Ah, tô com muito sono. Nossa, eu lembro de eu chegando assim, não queria ir pro culto. Mas esse era o nosso combinado, eu e o Michel. Eu trabalhava muito final de semana, né? Por causa dos Uhum. ensaios e tal. Mas era o nosso acordo, não interessa o quanto você tem ensaiado, tipo, no culto você vai comigo, né? No de Uhum. sábado. Então eu Sim. fazia de tudo, sempre cumpri, mas chegou na gravidez, eu falei, agora não, minha filha. Agora eu cheguei do trabalho, me deixa dormir, né? Me dá um break aí Me também, dá, né? por favor, né? Daí tudo bem, algumas vezes ele me deu uma, já quando a barrigona tava mais pesada, né? Uhum. Mas é uma coisa nossa mesmo. A gente Uhum. sabe que Sim. lá no fundo a gente aguenta, mas eu tô grávida, deixa eu curtir um pouco, Sim, sim, né? sim. Então Uhum. a gente acaba E não esquecendo de praticar o sim. fruto. E não existe aqui também, né, um legalismo, né, de tipo, a gente não pode errar. Não, a gente erra, né, gente? A gente erra, a gente trata os outros como não deveria muitas vezes. Existe perdão para todas nós, mas eu acho Sim, que no trato com os filhos, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas desculpas que a gente se dá muitas vezes, né? Eles, sim. né, eu tô com sono, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, e vai empurrando com a barriga muitas vezes a nossa, sem ser diligentes, né? Uhum. Sim. E Sil, vamos pensar então, assim, falando agora dos filhos, né? Tem um texto lá em Filipenses 2:3 que diz: não, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E eu acho que esse versículo cabe muito com o nosso tema do dia, né? De amabilidade, de não fazer nada por egoísmo, mas considerar os outros superiores, né? A nós mesmos. Isso inclui os nossos filhos, considerar nossos filhos superiores a nós mesmos? Olha, com certeza se a gente fala isso num padrão sem Deus, digamos assim, Uhum. automaticamente as pessoas vão falar que isso está errado, até parece, né? Sim. Como Uhum. assim meu filho vai ser superior a mim e tudo mais? Acontece que, para mim, as pessoas, infelizmente, nós entendemos errado o que é autoridade. A gente acha que a Uhum. autoridade é totalmente o oposto de amabilidade. Então, a Uhum. gente Uhum. não é que nós exercemos uma autoridade em casa, nós somos autoritários às vezes. Uhum. Sim, Nós queremos exato. liderar os nossos filhos, inspirar os nossos filhos de uma forma rude, Uhum. né? Então a gente acha que para eles nos respeitarem, nós teríamos que ser assim. E Uhum. a nossa referência de autoridade sempre tem que ser Jesus. Ele exercia autoridade com tremenda gentileza e amor, né? A gente às vezes fica tão preocupado e, como vocês falaram, é difícil, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, Uhum. claro que a gente quer falar, vai dormir e quer que nossos filhos durmam. Isso não Uhum. vai acontecer. Desculpa, mães que são grávidas, não vai acontecer Sim. sempre. Não Sim. vai. Uhum. Você vai estar Uhum. morta de cansada. E esse, na verdade, foi um dos motivos que, como eu falei, eu por isso que me fez voltar para a minha casa. Foi um caminho Uhum. de volta. Eu falei assim, eu estou usando o meu trabalho de desculpa para não ter Uhum. um momento com os meus filhos de qualidade, para brigar com eles às vezes, para exigir, né, regras e tal, sem que eu esteja tão presente como eu gostaria. Tudo isso eu Uhum. fui colocando na balança. Eu falei, Deus, está na hora de eu voltar para casa, né? E Uhum. deixa eu tomar as rédeas do que eu quero que os meus filhos aprendam. E eu Sim. fui pedindo para Deus isso, me mostra, porque eu sou uma mãe muito palhaça. Eu não me considero uma mãe assim, nossa, super rígida. Isso é divertida, Eu, né, Sil? eu preciso cuidar. Eu sei, aqui em casa o chato é o Michel. Tipo, eu dei esse papel para ele, assim, sabe? Eu tenho que cuidar, porque Uhum. também não tá certo, né? Tem que ter um equilíbrio, assim. Mas eu aprendi, meu pai era muito palhaço, então eu sempre dei aula para criança desde os 15 anos, então eu curto brincadeira, né? Uhum. Então, quando eu voltei para casa, eu fui pedindo, Deus, me ajuda a achar esse equilíbrio, né? De eu exercer a minha autoridade sem o estresse, sem a raiva que a gente quer exercer às Uhum. vezes, né? No Uhum. momento de tensão. E foi muito legal, porque daí eu fui entendendo não só com os meus filhos, mas em várias áreas da minha vida, que eu precisava primeiro acolher as pessoas, né? Então, da Uhum. mesma forma, quando eu ia atender uma menina que estava pecando, estava fazendo errado,
Não adiantava chegar naquela hora e começar a bater na menina. Olha, você fez errado por isso e você não sei o quê. Ela não ia me ouvir. Uhum. Eu primeiro tinha que acolher ela. Ela precisaria se sentir protegida, abrir a vida dela para depois eu, né, educar. Eu acho que com nossos filhos é isso. Às vezes a gente quer que eles já aprendam sem o acolhimento antes, né? Não tô Uhum. falando que você vai ficar passando a mão na cabeça. Eu não faço com meus filhos, eles têm que ficar de castigo, eles ficam, né? Tem as suas regras. Mas eu aprendi isso. Então, quando, né, a Nina apronta, eu lembro de várias, eu erro também, né? Eu acho que é justamente quando a gente erra que a gente se cobra ainda mais, né? Puxa, fiz de novo. Mas eu lembro assim, eu estressada e eu grito com a Nina, não resolve nada. Ela vai continuar chorando, fica aqui aquela briga, né? Quem grita mais, tal. Quando eu paro, respiro, né, entendo que a minha autoridade tem que ser com gentileza, com amor, igual Jesus fazia, né? Uhum. Aí eu puxo lá no quarto, eu sento com ela, eu peço para ela olhar no meu olho. Isso é uma coisa que a gente tem muito aqui em casa. Olha no meu olho, filha, eu tô falando com Uhum. você, né? E aí aquilo rende muito mais. É Uma uma conversa conexão assim com o que, filho, né? nossa, Uhum. meu Deus, eu saio assim, me sentindo a melhor mãe do mundo. Cara, por que que eu não faço isso sempre? É tão gostoso, né? Você vê a tua filha Uhum. assim te olhando com tanto amor, ela compreendendo, te abraçando, né? Então, eu acredito que por muitos anos os pais confundiram, né, uma autoridade como se ela Uhum. fosse o oposto da amabilidade, da gentileza, do amor, né? A gente está agora, graças a Deus, tanta gente falando sobre maternidade, sobre paternidade, a gente consegue ver que existe um caminho de equilíbrio, né? Não é lá Sim. nem cá, né? Um Muito caminho bom. do meio ali, né? Porque eu Isso. acho que se a gente não faz esse caminho, né, de buscar no Espírito Santo toda a direção, né, na nossa maternidade, na forma que educamos nossos filhos, eu me sinto assim, quando eu tô em fases assim, que eu tô muito na minha força, no meu jeitão, sem buscar no Senhor, Uhum. eu fico muito entre os dois, entendeu? Eu fico ou muito permissiva ou muito autoritária. E eu Sim. extremo para o outro, assim, com uma rapidez muito grande, e isso confunde a cabeça E das que crianças, né? maravilhoso isso que a Sil trouxe, né? De a gente olhar para Uhum. Jesus, né? Nosso exemplo de Nosso exemplo. gentileza, de amor, né? Do Uhum. jeito, né, que levou, trouxe para perto os discípulos, nas conversas, tudo, né? Tudo Jesus foi Sim, amável, né? E trazer isso exatamente. como exemplo para dentro de casa é muito legal mesmo. E ainda assim ele era o mestre, né? O líder, né? Então, respeitado, né? E, e ouvido, né? Então que a gente possa ser assim com os nossos filhos também, né? Agora, se um desafio para todos, acho que nós pais, todos nós queremos que nossos filhos sejam amáveis, né? Todo mundo quer que eles sejam. Às vezes a gente até pode colocar aí, né? Amável com questão de educação, de cumprimentar, de dizer oi, né? Como é que a gente pode ensinar isso para os nossos filhos, né? A questão de eles serem mais amáveis. Olha, criança é egoísta por natureza, parece, né? Não sei como é na casa de Ser vocês, mas humano. aqui em casa, olha, então o Benny tem mais do que a Nina essa questão de compartilhar, né? Ele fica Uhum. desesperado se eu falo que aquela calça não serve mais e eu vou dar pro primo dele. Ele, não, mas eu acho que serve. Não, mas eu acho que ainda cabe. Então ele fica, e eu fico, filho, meu Apegado. Deus, aí, nossa, eu explico. Nossa, olha, teve uma noite que foi muito engraçada, assim. Quando eu vi, estavam os dois chorando porque eu estava explicando o que era compartilhar. E eu falei que eu ia, no dia seguinte, a gente podia comprar uma comida e levar para uma família que estava no sinaleiro lá. Uhum. Não era nem comida nossa, eu tava falando ainda de comprar no mercado. Daqui a pouco eu tava usando mais a nossa comida e o nosso leitinho. Gente, eu comecei a rir uma hora. Eu falei, desisto de ensinar Ai, ai. gentileza para meus filhos. Que é isso? Não, mas o que eu vejo? É nas pequenas coisas, né? Eu lembro É. que uma das coisas que o Michel me falou é a questão do lanchinho, né? Normal de mãe. Põe num pote a fruta para Nina, põe no outro pote a fruta para o Beni, né? Uhum. E o Michel falou assim: põe num pote só, para os dois dividirem. Oh, legal. Foi muito engraçado, assim, porque na hora que eu dei os dois já, não, mas cadê meu pote? Hum. Eu, não, é que só vai ter um pote hoje, é o pote dos irmãos, ó.
Aí eles ficaram meio assim, né? Mas Gostei. Gostei da ideia. comeram meio. Mas eu gostei da ideia do Michel. Eu falei, boa, é sem querer que a gente acaba ensinando a criança a ser egoísta, né? Tipo assim, é o teu quarto, é o teu pote, é o teu copo. E ainda menina e menino, né? Que tem o Sim. rosa, tem o Aham. azul. Então foi legal, foi uma pequena. São Gostei. pequenas coisas, né? Uhum. Em relação a eles, eu incentivo demais, demais, demais. E é, pode parecer até assim uma encenação no começo, né? Mas, por exemplo, sei lá, a Nina faz uma coisa engraçada. O Benny talvez nem tenha prestado atenção, mas eu pego e incentivo. Eu falo assim, filho, olha a tua irmã como é engraçada, olha que fofa. Daí ele acaba prestando atenção, dá risada. E agora é uma Uhum. coisa natural. Agora o Benny várias vezes já me falou: Ô mamãe, olha a Nina, olha que fofa que ela tá. Ai, olha a Nina, olha o que ela tá Legal. fazendo. Só que não era algo natural. Só que como eu sempre, assim, eu morria de medo que eles não fossem amigos. Eu fui muito, muito grudada com o meu irmão, que a gente tinha Sim. 1 ano de diferença, né? Toda mãe acho que tem esse medinho, né, de irmãos. Toda mãe tem, né? Tipo, É. você quer, sabe que aquela ligação é única, né? Você não quer perder. Então, eu desde pequenininho eu incentivava muito, eu valorizava cada pequeno gesto do Beni, sabe? Ou quando ele vai, mamãe, eu quero leitinho. Normal, né? Aí eu volto e falo assim: é assim que pede pra tua mamãe? Ai, não, Uhum. mamãe, desculpa, eu quero leitinho. Ele pede de novo. Sim. Então, eu acho que são nessas pequenas coisinhas, é o jeito como ele fala com você. Se você deixa teu filho te tratar mal, ele vai tratar mal os outros, Uhum. né? Se você deixa teu filho bater na irmã e você não faz nada, ele vai fazer isso lá na escola, né? Então, eu acho que nas pequenas coisinhas, não deixar passar. Às Sim. vezes a gente deixa passar. Ah, ele É falou assim verdade. só porque tá cansado. Eu vou fazer o Uhum. leitinho mesmo assim. Eu não faço, gente. Ele fala, e eles já sabem, assim, eu só olho pra eles assim, tipo, com uma cara meio decepcionada, assim, né? Não, mamãe, não, desculpa, mamãe. É o leitinho, por favor. Que graça. Uma fofura. Não, a Nina é cara de pau. Ela fala assim, né? Mamãe, eu quero meu leitinho, por gentileza. Só que ela tá sendo grossa. Eu, filha, não adianta falar por gentileza e continuar gritando dela, vai se esforçando Vai até, mudando o tom de voz. até chegar no tom doce que eu quero, entendeu? Aqui em casa, a minha filha fala por favor e vira um olho. Eu falo, o que adianta? Por Ai, meu Deus. favor, mãe. Eu, o que é isso? Aham. Ai, Perfeito. Mas Nossa, demais. é nessas pequenas coisas, pequenos momentos que a gente ensina, né? Eu estava refletindo muito sobre isso hoje também, porque às vezes a gente quer. Essa coisa do compartilhar também está sendo o problema aqui em casa, né? Disputa dos brinquedos entre os dois meninos aqui, mas às vezes a gente quer ensinar a compartilhar na hora que o estresse já se instalou, né? Ali Sim, naquela hora, meu, não é o momento que eu vou conseguir chegar no coração deles, né, para ensinar sobre compartilhar. Então eu tenho tentado, né, usar outros momentos em que não existe nenhum estresse. Gostei muito da ideia da fruta, né, de dividir no mesmo potinho. Hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso enquanto eles lanchavam e daí ele dividiu a tangerina dele comigo. Ai, como é legal compartilhar, mamãe. Ele repete a frase bem como você falou, parece uma encenação robótica, né? Ah, é aham. muito legal compartilhar. Eu gosto de compartilhar. Eu divido com o meu irmão, né? No momento que ninguém tá estressado, né? Mas daí na hora do estresse a gente vai relembrando daquilo que já foi ensinado, né? E é bem isso que você falou. É em todos os momentos que a gente vai ensinando a Sim. amabilidade. muito bom. Eu lembro que a minha mãe falou uma vez pra mim isso e eu guardei assim, sabe? Claro que vó muda, né, gente? Porque minha mãe foi minha mãe, mas ela vó é maravilhosa. Ela mil ensinamentos que deu. Comigo não praticou muito, mas agora ela é uma avó maravilhosa mesmo, assim, né? Claro que ela é crente agora e tudo mais. Mas ela falou uma coisa pra mim assim, geralmente quando a criança fica com sono, por exemplo, ela começa a fazer birra, ela começa a chorar por nada, né? Assim, já tô falando não Uhum, bebê, já quando, tipo, a idade da Nina, assim, uns Uhum. 3 anos. Você vê que ela tá irritada porque ela tá com sono. E aí, se você se irritar junto, não vai funcionar para nada. Então, o que acontece? Minha mãe falou assim, filha, a criança, ela não entende os sentimentos ainda, né? As emoções que ela tá sentindo. Então, você precisa explicar para ela, filha, você tá chorando desse jeito porque você tá com sono. É só isso, filha. Você só precisa dormir. Então, você sente essa irritação, você tá chorando, papapá, né? E você explica aquela emoção que ela está Uhum. sentindo. Não tô falando que eu faço sempre, tá? Como eu te falei.
Mas é engraçado, como essa do sono eu usei muitas vezes. E daí parece que a Nina e o Benny paravam para me ouvir, tipo, nossa, acho que é isso, né? E daí eles se encostavam em mim e dormiam. Então, em tudo isso, né? Tipo, a questão do egoísmo, a questão. Você tem que ensinar pro teu filho, ó, filho, você tá fazendo isso por tal coisa. Tipo, vamos tentar olhar por esse lado, né? Explicar pra criança. Porque pra gente é fácil saber, eu tô irritada porque eu tô com sono, porque eu tô com fome. Eles não sabem dizer, eles vão chorar, eles vão Eles fazer ficam birra, desesperados, né? Eles não eles sabem o ficam que está desesperados. acontecendo. Sim. Uhum. Então, é legal, mas eu sei que não é fácil, né? Vamos voltar para aquela pergunta do começo. É uma ação do espírito também. Sim. Nós temos essa ferramenta, a gente não usa, Uhum, né? Eu vejo quando eu começo exatamente. o meu dia certinho, com devocional, orando, eu sou outra mãe. Não adianta, não é clichê, é verdade. Comece o dia orando para ver se você não vai ficar mais calma com teus filhos, com teu marido. Então existe uma experiência espiritual que a gente precisa passar para conseguir ter essas virtudes maravilhosas, né? E nos momentos também, né? Às vezes a gente tá ali no momento desafiador, que todas nós temos quase que diariamente, e a gente esquece que o Espírito Santo está ali, né? Sim. Que a gente tem esse acesso, né? Livre. E a gente esquece disso. Por que não fazer uma breve oração ali naquele momento, né? Falar assim, olha, Senhor, eu tô prestes a estourar, né? E a ter uma atitude nada amável. Me ajuda, Deus, né? Vem aqui, Espírito Santo, agora. Faz uma pausa, vai no banheiro, ora e volta, né? O Espírito Santo realmente está à nossa disposição. A gente esquece, é isso que você falou, a gente não usa esse recurso, né? A gente quer fazer nas nossas forças, né? Por nós mesmos. Isso que você mencionou do devocional é essencial, né? Nessa série que a gente está falando sobre o fruto do Espírito, não tem como a gente ter nada disso sem buscar, né? E o momento de devocional é um momento perfeito para fazer isso. Então, antes de terminar, Sil, eu queria que você contasse pra gente como que você organiza esse teu tempo com o Senhor, como tem sido essa jornada para você. Você falou já uma vez com a gente sobre isso numa live que você fez com a gente, né? Mas a gente quer que você fale aqui de novo no podcast para que as nossas ouvintes saibam e se inspirem no teu testemunho também. Então, eu sempre, se você falasse comigo uns 2 anos atrás, eu ia defender a ideia de que eu sou noturna, eu sou noturna, eu sou noturna. E eu sempre fiz o meu devocional de noite, antes de dormir. Aí você já pode imaginar que naqueles dias mais puxados, eu terminava com a Bíblia aberta e eu dormindo em cima da Bíblia, né? E faz uns 2 anos antes da gente começar essas lives de oração que eu e meu marido fazemos, eu comecei a me questionar isso. Eu falei, eu tenho que parar de acreditar, de eu colocar na minha cabeça de que eu sou noturna, isso aqui eu nunca vou conseguir. Eu preciso tentar. Deixa eu acordar cedo e deixa eu ver o que acontece, né? E aí comecei. É importante ter apoio nesses momentos, né? Tipo, que nem eu fui junto com o Michel, era eu e ele, um acordando o outro, né? E a gente começou a acordar, logo em seguida começamos as lives de oração, o que me obrigava realmente a acordar cedo. E a minha vida com Deus mudou totalmente. Porque quando a gente tem filho pequeno, primeiro, acontece isso também, eles não vão dormir no mesmo horário, já furou teu devocional, né? Então eu pensei assim, que horário que eles estão mais dormindo, né? Tipo assim, que eu teria um pouquinho mais de tempo de qualidade. E era de manhã. Então eu comecei a acordar, das 6 às 6:30 a gente faz a live, né? Aí dá um tempinho assim da gente tomar um café. E eu faço minha devocional. Normalmente, até umas 7:30, eu já comecei a fazer o meu momento com Deus. As crianças aqui, a Nina acorda umas 8:30, 9 horas. Primeira coisa que eu me livrei, digamos assim, me libertei, foi de achar, né, que se a minha oração é interrompida, eu não posso mais voltar. Que mãe é isso? Você vai ver meu caderno de oração é até engraçado, assim. Eu paro no meio, depois eu tenho que voltar. Só que eu falei, não vai ter isso às vezes. De vez em quando a Nina vai dormir até as 9. Que maravilha se eu conseguir das 7:30 até as 9 ficar ali lendo a Bíblia, orando. Mas às vezes não, eles acordam no meio, eu faço um leitinho, aí eu já explico para eles, né? Eu ouvi uma vez que a Susana Wesley, eu acho que era, do John Wesley, ela tinha, sei lá, 23 filhos, era uma coisa assim. É uma dessas mulheres, assim, que muitos filhos. E que ela tinha um véu que ela usava,
E ela falava, ela educou todos os filhos que quando ela estivesse com aquele véu, ela estava falando com Deus e eles não podiam interromper. E eu falei, bom, eu não vou pôr um véu, eles vão começar a rir de mim, né? Mas eu estabeleci a sala, né? Então eu chego e falei para eles, Nina, Beni, a mamãe tá fazendo o tempo com Deus, agora eu tô lendo a Bíblia. Eu não quero que vocês me interrompam. No primeiro dia me interromperam, no segundo dia me interromperam, no terceiro dia me interromperam, chegou no quarto. Foi engraçado, porque eu fui fazer o meu devocional depois. Tava fazendo outra coisa. A Nininha chegou e falou assim: Mamãe, você tá falando com Deus? Que amor. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, eu podia estar orando. A minha filha tinha entendido, ela não ia me interromper. Eu já tava assim, ela vai me interromper, deixa que eu faço depois e tal, né? Então agora eles entendem quando eu estou fazendo o meu devocional. E, gente, é outra coisa, assim, eu recomendo demais. Às vezes a gente fica só filosofando e não é prática. A minha dica prática é acordar cedo. É incrível como melhora a qualidade do meu dia. Eu vi essa semana passada, eu estava muito cansada e eu deixei para fazer à noite. Aí só depois de uma semana que eu fui perceber, eu falei assim, nossa, como eu tava irritada essa semana. Como eu tava chata, né? Tipo, nossa, eu briguei por coisa que nem precisava brigar. Aí eu falei, não, chega disso, Silvana, toma vergonha na cara, volta de novo a fazer de manhã. E pronto, entendeu? Parece que vai entrando. Então, melhorou demais a minha vida de oração. Então, eu não entre nessa de que eu não sou boa para acordar, não sou boa para acordar, sou noturna, sou noturna. Para com isso te limita, entendeu? Se esforça, tenta. Você vai fazer a primeira semana difícil, na segunda um pouquinho menos. Quando você conseguir fazer, você vai ver como eu perdi tempo, como é que eu não usava esse tempo para falar com Deus. Vai ser uma benção, eu garanto. Para quem aí está acompanhando essa série desde o começo, todas as convidadas já deram essa dica aí de acordar cedo, né, gente? Então, Nenhuma falou à noite ainda. Nenhuma. não. Eu tô até Então, assim, assim, nossa, todas, esperando, né? todas Vamos ver que a gente alinhadas, todas estão alinhadas. vamos ver o que as nossas próximas convidadas vão falar, né? Tudo bem se alguém falar que for à noite, também dá certo com elas, mas assim, o testemunho das mães que vieram aqui falar com a gente até agora, ó, esse é o 5º episódio já com uma convidada, Olha É aí, de que verdade. começar cedo, Deus tá falando alguma coisa É aí. verdade. E é engraçado que são filhos em idades diferentes, né? Assim, Exato, menores, maiores e todas gostam de fazer pela manhã o devocional. exatamente. Acho que tem alguma coisa aí para nós, né? E eu e a Já também já falamos sobre isso noutra série, Sim, né? Já sim. como faz É. diferença na nossa vida E também. eu compartilho desse mesmo pensamento da Sil, que eu comecei a ensinar as meninas aqui em casa também, que é o meu momento. Então elas também não se achegam tanto. É o horário ali que eu deixo elas mais livres para assistir um desenho e eu fico mais na minha, fazendo o meu devocional, porque se eu esperar também, é a mesma coisa que a Sil falou, se a gente esperar muito, a gente não faz. E como faz diferença nos dias que eu não faço, né? Isso faz muita Muita. diferença. Demais. Demais. É como a Geise falou lá no começo, lembra de se revestir? Isso. Então, parece que é como se de manhã, que nem você escovar os dentes, trocar de roupa, você já põe aquela capa. Isso. Então, parece que Exato. você já tá mais Se protegido. reveste da armadura, né? Tipo, Isso. quando o dia passa, você já pecou, já É. errou, já se virou. Você só tá pedindo perdão na tua oração, né? Isso. No outro, você tá pedindo, Deus me ajuda, vai comigo. Isso Sim, mesmo. exatamente. E acho que é importante a gente só mencionar que não é como é, um pozinho mágico, né? Ai, fiz meu devocional, Isso. agora não vai dar nada errado e eu vou ser uma mãe maravilhosa, eu não vou pecar. Não. A gente continua pecando, a gente continua precisando do Senhor e é nessa busca que a gente vai encontrar o Senhor para a gente ter um espírito mais manso, até para se arrepender mais rápido quando a gente for errar, né? Amém. Para retomar as coisas mais rápido e não se afundar num mar de desgosto durante o nosso dia, né? Verdade. Muito Verdade. obrigada, Sil, por essa conversa. Obrigada. Obrigada hein, por compartilhar conosco. Fala aí para os nossos ouvintes onde que elas podem te encontrar, saber mais de você. Olha, eu tô no Instagram, @silpiragine, é onde eu mais tenho compartilhado, eu compartilho textos, vídeos,
coloco uns vídeos fofos aí dos meus filhos também, né? Que Verdade. eu sei que tem muita senhorinha da igreja que gosta muito. Elas ficam, coloca mais. E, Amor. né, uma forma mais ainda agora distantes, né? Um jeito da gente se sentir mais próximo. Então entra lá, aí toda segunda-feira, às 19 horas, tem a live, Uma Voz. Aí é um conteúdo específico para mulheres, né? Eu tô fazendo uma série Mulheres Fortes, que eu tô falando das mulheres da Bíblia. Então você tá convidada aí a participar. E é isso, gente. Que legal, Sil. Serão muito bem-vindas. E serão muito abençoadas, viu, gente? Sigam lá a Sil e leiam o que ela escreve, o que ela compartilha. Tem sido uma bênção para mim. Tenho certeza que vai ser para vocês também. Verdade. Sil, você pode orar para encerrar, orar pelas mães aí que estão precisando encontrar o caminho para serem mais amáveis em Cristo, né? E buscar o Espírito Santo. Ora com a gente. Ora sim, Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa conversa, Pai, por esse tempo de compartilhar experiências, compartilhar histórias, Deus, que nos inspiram, Pai. Quero pedir agora por cada mãe que está ouvindo esse podcast, Pai. A gente tem dias muito ruins, a gente tem dias muito bons, mas nós precisamos confiar no Senhor, Pai. Que agora o Senhor visite cada uma, Deus. Aquela que está desanimada, que tem se sentido sozinha, frágil. Vai com a tua força, Pai. Mostra para ela que existe um propósito, existe o tempo de Deus para as coisas acontecerem na vida dela. E para aquela que está feliz, curtindo os seus filhotes agora, Pai, continue enchendo ela de sabedoria, Pai. Faz com que ela olhe para fora também, para as mães que estão próximas, que ela possa ser uma bênção, inspirar essas outras mulheres. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Nós precisamos nos levantar para defender os nossos lares, Pai. Por isso, nos revista, Senhor, com teu amor, Pai, com as tuas virtudes, Senhor. Faz, Senhor, algo sobrenatural nas nossas vidas, Pai. E nos transforma dia após dia, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Amém, meninas. Obrigada, Amém. Sil. Então é isso, pessoal. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério lá no @Mães Pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter sempre acesso aos novos conteúdos. Na semana que vem falaremos sobre bondade. Esperamos você. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.